7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. Feminicídio é um termo usado para designar toda a violência contra a mulher, que vai desde o assédio verbal até o abuso físico e sexual, podendo ou não levar à morte. Segundo a OMS, o feminicídio geralmente envolve o assassinato de mulheres por serem mulheres. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff aprovou uma lei que torna o feminicídio crime hediondo no Brasil. Está tendo muito caso em Bauru com jovens. Teve um caso, ano passado, da menina que foi estuprada por vários jovens e ela que está sendo acusada. Maria, que andas preocupada com a tal questão que arranca teus cabelos, te inflama, te enlouquece, te vira do avesso, aflige o teu coração. Bom, essa diferença é muito errada, porque a mulher é tão capaz quanto o homem de exercer a mesma função. E, por exemplo, na minha área, engenharia civil, existe um pouco essa diferença ainda hoje em dia. Existe muito preconceito de uma mulher ser engenheira e dar ordens para vários homens, ainda existe muito esse preconceito, mas hoje em dia está mudando bastante, é possível ver mulheres ocupando cargos altos em grandes empresas. Eu acho que ainda isso não mudou muito em empresas muito familiares, pequenas, mas em empresas grandes é possível ver mulheres ocupando altos cargos. Considero injusto, considerando que as mulheres fazem uma jornada dupla de trabalho, que elas trabalham tanto no trabalho em si quanto em casa. Eu acho que tem um certo preconceito ainda em relação às mulheres no mercado, mesmo com a evolução das mulheres e tudo mais, a reivindicação delas por direitos iguais, eu acho que ainda tem um certo preconceito. Eu acho que a diferença é absurda, porque o trabalho é o mesmo, né? A gente trabalha praticamente igual, sem diferença nenhuma, e até mais talvez. Você já passou por algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou verbal? Não, nunca passei por nenhum tipo de violência. Você se sente segura em Bauru? Eu não me sinto segura em Bauru. Eu acho muito perigoso andar à noite sozinha. Aqui, até próximo da Unesp, não é um lugar seguro, porque a gente ouve histórias de abusos, de assaltos. E eu evito ao máximo andar sozinha à noite. E por ser mulher também acho isso muito pior. Não me sinto segura quando eu tenho que voltar sozinha para casa. Eu não volto sozinha, eu durmo de um lugar se precisar. Porque a violência contra a mulher aqui, eu não senti violência física, mas psicológica e moral já. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, assim, pelo clima da onde eu trabalho também, parece que as pessoas confiam, assim, pelo menos onde eu tô. Mas eu soube de pessoas que já passaram por isso e eu não me sentiria nada confortável, assim, mas nunca passei. Sim, violência psicológica, sim. Mais ou menos segura. Mais ou menos segura. E quando você passou por esse caso de violência psicológica, como que você fez? O que você fez para que isso acabasse? Eu senti que eu poderia dar a volta por cima, né, e falar, que isso? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa a gente tem que não se permitir. Você tem diferença no modo de tratamento de homens e mulheres, seja na faculdade, em festas? Sim, eu acho que existe muita diferença ainda hoje em dia sobre o tratamento de homens e mulheres. Ainda bem na minha família não vi essa diferença, porque eu sou filha de mãe solteira, então teve muita presença feminina na minha família e não houve diferença no tratamento. Eu tive minha mãe, minhas tias, todo mundo teve a mesma oportunidade que os homens de estudarem, de trabalhar. E isso também na minha geração acontece o mesmo. Eu e meus primos temos a oportunidade de estudar igual aos meninos, igual aos homens. Eu acho que eles, querendo ou não, a gente vive num mundo machista e eu percebo muito isso porque eu tenho contato com pessoas que elas falam que, sei lá, meu marido não deixa eu vir pra academia, ou sei lá, eu tenho que ficar 1 hora na academia porque eu tenho que voltar pra casa pra fazer comida, assim. Eu acho que a gente fica meio restrita, a grande maioria das mulheres fica meio restrita em relação à questão de liberdade. Não consigo visualizar isso aí, não penso.
Como você se sente com relação aos padrões de beleza impostos pela mídia das mulheres? Eu me sinto um pouco pressionada pela mídia, acho que todas as mulheres, a maioria, se sente um pouco pressionada por esse padrão que a sociedade impôs de beleza, de estar em forma, de estar arrumada, mas hoje em dia acredito que as mulheres têm mais liberdade de serem o que elas quiserem, de deixar o cabelo enrolado, de não ligar para a forma física. Eu acho que está mudando isso hoje em dia. Com certeza tem um padrão de beleza, as mulheres têm que se encaixar num padrão, tem que ser muito magras, quando a mulher é muito magra não serve, quando a mulher é muito gorda também não serve, quando a mulher é muito alta também reclama, quando a mulher é muito baixa também reclama. Por exemplo, quando fazem com a Dilma, que xingam muito ela pela aparência e não pelas coisas que ela faz, assim, e usam da aparência para desmoralizar ela, por exemplo. Como eu vivo no mundo fitness, meio fitness, como eu trabalho numa academia, assim, na verdade eu acostumei com isso, porque todo mundo vai com esse objetivo na academia, eu quero engrossar a perna, eu quero emagrecer. Só que eu vejo que, assim, a pessoa, na verdade, ela tem que se sentir bem consigo mesma e não, sei lá, esperar alguma coisa que pode ser que ela não consiga alcançar, porque ela não gosta daquilo, por exemplo. Tem gente que fala, tô fazendo musculação, mas não é o que eu gosto. Eu tô aqui, sei lá, pra emagrecer ou pra parecer tal pessoa. Eu acho que isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Nunca me preocupei, porque uma vez que você se ama, não tem que querer ser Gisele Bündchen, né? Ela é ela, você é você. Então o resto é perfumaria. Bom, o feminismo é um movimento de resistência a um sistema de opressão, né? Então é um movimento que tenta demonstrar o quanto as mulheres elas são tidas como inferiores. Isso foi uma construção social e cultural, né, histórica. Então o feminismo desde o início tenta desmistificar isso e tenta entender como isso se deu, né? Então é uma forma que as mulheres encontraram de se organizarem coletivamente para reivindicarem não só direitos, mas uma transformação mesmo dessa estrutura social, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente com a roupa que escolhi. Quais trabalhos aqui o coletivo está fazendo dentro da Unesp? Atualmente o que a gente tenta fazer, a gente tenta proporcionar espaços de acolhimento, primeiro, porque o coletivo ele visa empoderar mulheres, né? Exatamente naquilo que eu falei, a gente não é ensinada a identificar algumas questões que são opressivas à mulher. Então a nossa ideia inicial é empoderar as mulheres, não só do campus, né, mas também dialogar com movimentos da cidade. Então a gente recebe muitas denúncias, muitas mulheres às vezes relatam casos que aconteceram e a gente tenta encaminhar esses casos para os espaços corretos, né, de denúncia. Então a gente também trabalha com denúncias, a gente faz realizações diretas. Então, como aconteceu com o moço que fez o comentário depois das eleições, né? A gente decidiu, daí nessa época, no Roda de Samba, as mulheres que estavam respondendo esse moço começaram a debater ali e a gente começou a pensar como a gente poderia tirar esse debate do espaço privado e levar ele para o espaço público, né? Porque enquanto a gente está ali no Facebook, nos comentários, algum ponto específico, alguma coisa pontual, o debate ele não está sendo amplificado. Então a gente decidiu trazer isso como uma forma de denúncia para o campus, para trazer para o espaço público mesmo, para a gente questionar algumas coisas que estão tão naturalizadas nas falas, né, nas atitudes dos estudantes do campus. Então esse é outro método de atuação. E a gente também proporciona espaços de discussão mesmo, de debate. Então, atualmente, o que a gente está fazendo é debater as correntes feministas, né? Hoje, o que a gente vê nos debates virtuais é que muitas correntes feministas, elas acabam se chocando em alguns pontos, né? Elas acabam discordando em algumas questões. Então, a gente está debatendo essas correntes para entender como elas se chocam, quais são os pontos conflitantes
pra gente definir uma linha mesmo pro coletivo e definir qual vai ser o nosso método de atuação. Então são esses 3 espaços: o acolhimento e denúncia, a ação direta e o debate político. A gente vê de 70% das mulheres estarem esterilizadas nos estados onde tem uma maior população negra. Os estados que tinham menos índice de esterilização são os estados que estão ao sul do país, em que tem menos negros. Então, vindo desse ponto, a gente entende que essa esterilização, para controle populacional, ou seja, não pode ter muito pobre, porque pobre só faz filho, então vamos controlar, também tem uma marca muito forte de racismo. Posso falar por que eu acho que é importante ter esse Pode. Bom, eu acho que ele é importante, não só o feminista, mas todos os coletivos que surgiram nesse último ano na Unesp, né? O coletivo Quimpa, o coletivo Prisma, o Abre Alas. Eles são importantes porque atualmente as universidades públicas no Brasil, elas estão se tornando muito elitizadas, né? E um problema disso é que muitas vezes as pessoas que estão aqui não entendem os privilégios que elas têm de estarem aqui. Então acho que esses coletivos, eles são importantes para tentar trazer para a comunidade acadêmica essa desconstrução, né? Desconstrução dos privilégios e a gente entender como essas opressões, elas existem dentro da sociedade, como elas beneficiam algumas pessoas, né? Então a gente vive uma estrutura social que ela é feita para o homem branco, cis, heterossexual, classe média alta, ser bem-sucedido, né? E como isso, esses privilégios, eles geram diversas opressões que têm impactos muito sérios na vida das pessoas, né? Então a gente presencia hoje casos como a da Verônica, que é o mais recente, em que ela foi agredida, ela teve seu cabelo raspado, ela foi presa numa cela masculina, ela teve os seus direitos negados e ainda foi ridicularizada pela mídia. Então a gente precisa discutir essas questões, a gente precisa debater essas questões para entender como a sociedade está muito doente hoje, né? Como ela proporciona o adoecimento das pessoas mesmo e como ela acaba oprimindo e destruindo algumas pessoas, né? Então acho que esses coletivos, eles têm essa importância e também os coletivos estão proporcionando um diálogo com a sociedade bauruense, né? Então, extravasando os muros da universidade, dialogando com os movimentos locais e trazendo esses debates para dentro da universidade. Então, eu acho que esse é, para mim, a importância dos coletivos dentro da universidade. Que andas preocupada com a tal questão que arranca teus cabelos, te inflama, te enlouquece, te vira do avesso, aflige o teu coração. Sempre a culpada é a mulher. Você estava de shortinho, você estava se oferecendo, a sua blusa. Olha como você falou pra mim. Tipo, eu falo ao caralho, entende? ABC. Ou você não foi na escola, você não aprendeu português, ou não sei, você tem uma cabeça de vento. Eu acho que o feminismo é muito importante, todas as mulheres deveriam apoiar a causa, só que cada pessoa tem um grau diferente. Por exemplo, eu não acho que eu me considero muito feminista, mas eu apoio muito e admiro quem se entrega tanto à causa e que defende os direitos da mulher. Eu acho que a batalha das mulheres em relação à conquista de um lugar melhor na sociedade, né? E em relação ao trabalho, em relação aos homens, frente aos homens, eu acho que elas têm que se impor realmente e que assim, a gente não vive mais nos anos 50, né? Ninguém tem que ser submissa a ninguém. Tanto que teve uma amiga de uma amiga que casou recentemente e o pastor falando assim que a mulher tem que ser submissa ao homem. Gente, eu quase morri com aquilo. Falei, gente, como assim? Não é uma coisa normal, assim, de você ouvir, não é uma coisa normal de você aceitar. Então acho que a gente tem que quebrar essa barreira. Apesar da repercussão, das 72 curtidas e centenas de comentários, o autor do post sequer excluiu a publicação, não se retratou, nem sofreu qualquer represália oficial. Coração, na maior